Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos apresentando mais uma videoaula e nesta videoaula eu vou estar ensinando a vocês como criar uma tabela de calendário no Power BI, tá? E qual a sua importância para projetos de dashboard, tá? Seja ele no Power BI ou no Microsoft Excel, tá? Eu vou estar ensinando a vocês a criar dois modelos de tabela de calendário, a estática e a automática. E a diferença das duas, tá? Em projetos de dashboard, tá ok? Vamos falar um pouco da estática. A estática, o nome já diz, ela não é automática, ela não vai se atualizar na medida que a sua base de dados começa a ser atualizada. Ou seja, eu tenho um determinado período, né, vamos supor, de 3 anos, e eu começo a inserir novas informações. Importo novas informações e atualizo essa base de dados. Então, na tabela calendário estática, ela não vai atualizar na medida que você atualiza a sua base de dados, ou seja, a sua tabela fato. Então, neste caso, para acompanhar a atualização da base de dados, precisa ser atualizada manualmente. Então, isso é trabalhoso. E o intuito de projetos de dashboard é cada vez mais facilitar, né, a vida do usuário final, né? Então, eu vou estar ensinando a vocês também como criar a tabela calendário totalmente automática. Na medida que as informações da base de dados começarem a ser atualizada, essa tabela calendário vai acompanhar essa atualização. Então, vamos lá. Eu vou estar carregando aqui o Microsoft Power BI, né? Eu criei um modelo aqui para essa aula. Então, vamos lá. Carregando. Vamos abrir o Power BI. Vamos lá, tem aqui a aula que eu criei para essa videoaula. Então vamos lá, aqui nós temos aqui, né? Já deixei aqui a tabela fato, F vendas, onde nós vamos estar utilizando essas informações, tá ok? Então vamos lá, fechando aqui, vamos abrir o editor Power Query, aqui no menu página inicial, né? Página inicial, e vamos carregar no campo consulta, né? Transformar dados. Então, vamos lá. Ok. Transformar dados. Então, a nossa tabela fato já está aqui, né? Totalmente parametrizadas. Então, nós vamos... Primeiro modelo vai ser o quê? A criação da tabela estática. Ok? Então, vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, quando a gente vai criar a tabela estática, a gente precisa saber qual o período que nós vamos estar trabalhando com essa base de dados. Se for estática e essa base de dados ela não for ter mais atualização, aí tudo bem, pode utilizar a tabela calendário estática. Caso contrário, ela não vai ser útil na medida que for atualizando essas informações. Então, para projetos de dashboard, a gente parte da premissa o quê? Que as informações vão se atualizando com o tempo. Então, não tem como a gente trabalhar com a estática. É aquilo que eu falei. Dá para trabalhar? Dá. Só que você vai ter que estar atualizando manualmente essas informações. Então, não, isso não é legal. Mas, para fim didático, eu vou estar apresentando as duas formas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou minimizar aqui primeiro. Vamos usar aqui o nosso quadro. Então, aqui, vamos lá. Temos dois tipos de tabela calendário. Então, vamos lá. Estática. Estática não atualiza, conforme a atualização da base de dados. Ou seja, na medida que atualizamos a
base de dados a tabela calendário estática não acompanha essa atualização. Então vamos lá. Estática, não atualiza conforme a atualização da base de dados. Ou seja, na medida que atualizamos a base de dados, a tabela calendário estática não acompanha essa atualização. Então, aquilo que eu falei, ela é totalmente estática. Eu determinei o período. Vamos pegar aqui o nosso exemplo da nossa aula. O período compreende de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020. Então, esse é o período da nossa base de dados, da nossa tabela fato. Então, compreende-se o quê? 5 anos. Beleza? Então, vamos lá. 5 anos. Para mim, saber qual é o período em número de dias que representa isso aqui, nós precisamos saber para criar a nossa tabela calendário estática. Já para a tabela automática, utilizamos das funções da linguagem M do Power Query. Utilizamos de funções da linguagem do M do Power Query que, na medida que nossa base de dados for atualizada, a tabela calendário automática irá acompanhar a atualização. Ou seja, sempre vai irá termo certo, estará atualizada. E para essa questão, pessoal, da automática, eu não preciso saber esse período aqui, ó. Para essa condição, eu não vou precisar saber o período, porque ao utilizar de funções da linguagem M no Power Query, já vai me dar essa condição. Por quê? Ela já vai buscar o período inicial e final da minha tabela fato. Então, pessoal, na medida que eu for atualizando a minha base de dados, ela vai sempre estar acompanhando a atualização da tabela fato. Então, nosso período dessa videoaula é de 1/1 de 2015 a 31/2 de 2020. Na medida que eu for inserir informações do ano de 2021, com a tabela automática, ela já vai acompanhar essa atualização. Os dados inseridos em 2021 já vai estar na tabela calendário automática. Ao contrário da tabela estática, ela não vai acompanhar. Aí eu tenho que fazer o quê? Inserir a quantidade de dias que foi inserido no ano, no período. Tá ok? Então vamos lá. Voltando. Aqui foi mais para exemplificar para vocês a diferença. Tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal,
vamos fazer a questão da estática. Então, eu vou abrir o Excel aqui para a gente... Aquilo que eu falei. Quantos dias dá de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020? Então, vamos utilizar o nosso querido Excel. Então, período da nossa... Jogar um pouco para cá. Vamos aumentar aqui para ficar legal. Período. Então, vamos lá. 1 de 2015 a 31/12 de 2020. Então, quantos dias eu preciso saber desse período aqui? Quantos dias dá? Então, é bem simples, pessoal. É só usar aqui, ó. Clico aqui, igual, período final, menos período inicial. Então, eu vou colocar em evidência aqui. E mais um. Então, de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020, dá 2.192 dias. Então, eu preciso saber a quantidade de dias desse período para mim poder criar minha tabela estática. Tá? Você vê que quando se fala em manual é um pouquinho mais trabalhoso. Então vamos lá. Por que eu coloquei a condição mais 1? Por quê? Vamos dar outro exemplo aqui. 10, 1 igual 10 menos 1 é 9. Se a gente contar o período de 1 até 10, ele dá 10 dias. Então eu tenho 10 dias corridos. Mas se eu fizer na questão da subtração utilizando o conceito data final e data inicial, ele vai sempre subtrair 1. Então, eu preciso contar esse mais 1. Então, aqui, o que ele está fazendo aqui? 31 menos 1 é 30. Então, aqui, se eu não colocar a condição mais 1, ele vai dar 2.191 dias. Então, aqui vai dar até o dia 30/12, não até o dia 31. Então, sempre quando for fazer essa condição de período inicial e período final menos inicial, coloca condição mais 1. Então aí vai dar certinho a condição do período. Beleza? Então nós temos aqui 2.192 dias. Vou minimizar o Excel e vamos abrir o Power Query aqui no Power BI. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Eu vou aqui, opção, aqui ó, no campo nova consulta e nova fonte na página inicial. Então, menu página inicial, no grupo nova consulta, nova fonte. Então, vamos lá. Clico aqui. Eu quero aqui consulta nula. Tá? E vai abrir aqui a barra de formas. Então, eu vou utilizar igual função list.dates. Aqui, list.dates. Dá um tab. Pode reparar aqui, pessoal, isso aqui acontece, é comum acontecer. Então, você apaga a primeira condição aqui. E outra coisa, pessoal, a linguagem M no Power Query, ela é case sensitive. É diferente do Excel. Quando eu vou criar uma função no Excel, eu posso deixar o meu teclado na condição Caps Lock totalmente maiúsculo, as letras, ou como pode ser minúscula. Então, o Excel reconhece. No Power Query, na linguagem M, ele não entende tudo maiúsculo e tudo minúsculo. Então, sempre vai ser maiúsculo e minúsculo. Tá? Por isso que os profissionais do mercado que compartilham o seu conhecimento aí nas redes sociais, nos canais do YouTube, exemplificam isso de forma bem enfática. Case sensitive. Por quê? Maiúsculo e minúsculo. Tá ok? List.date. Dê aqui o comando igual list.date, dou um enter. Ele vai abrir um campo aqui, ó. Então eu tenho aqui inserir os parâmetros. O que seria? O start. O start qual que é? É o meu período inicial. Qual que é o meu período inicial? Meu período inicial está aqui, ó.
meu período inicial do projeto, 1/1 de 2015. Então vamos lá. Minimizo o Excel aqui. Então nós vamos digitar aqui, ó. Pago aqui. 1/1 de 2015. Count. Count é o quê? É a minha quantidade de dias, que representa esse período, de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020. Beleza? Então vamos lá. Minimizo. Então, 2.192 dias. Step, eu quero de 1 em 1, de 2 em 2, 3, aí vai de acordo com a necessidade do projeto. Então, sempre o padrão é 1, de 1 em 1. O que seria de 1 em 1? Dia 1º, dia 2, dia 3, então, step 1 em 1 em 1. Então, terminei de lançar esses parâmetros, eu vou clicar aqui, ó, opção invocar. Tá aqui, ó, invocar. Clico em invocar, ele criou uma lista aqui para mim. Próxima etapa, tabela calendário. Ela já tem o nome, tabela de calendário. É uma tabela dimensão. E eu tenho a tabela fato, que seria o quê? A minha base de dados, onde eu estou importando de uma origem, né? de um local, ou seja, de um sistema, né? RP, tá ok? De um sistema de vendas, enfim. Ele sempre vai ter buscando a origem disso. Então, a tabela fato é a nossa base de dados. E a tabela de calendário é a que vai trabalhar em conjunto com a tabela fato, uma dando um aporte para a outra. Então, vamos lá. Então, criei a lista. Então, como eu disse, o nome já diz, tabela. Então, a gente precisa converter isso em uma tabela. Então, aqui, ó, no menu arquivo, tá aqui, né? Menu arquivo, no grupo, aqui, ó, converter. E o nome já diz, converter para tabela. Aqui a setinha, converter para a tabela. Então, vamos lá. Próxima etapa, eu preciso converter isso em uma tabela. Clico aqui, ó, bem simples. Ele vai abrir essa janela, não preciso fazer nenhuma alteração, só OK. Então, ele já criou uma tabela. Então, o Power Query já reconhece isso como uma tabela. Agora, eu preciso fazer o tratamento. Tratar isso como data. Então, aqui, ó, onde eu vou tratar aqui? Ó? Aqui, logo no campo superior esquerdo, tem os parâmetros aqui para a gente fazer o tratamento, né? O tratamento das informações, né? Que o Power Query, ele é onde nós fazemos o quê? O tratamento dessa base de dados, a transformação, né? Por isso que chama ETL, né? Extract, onde eu estou extraindo dessa base de dados, eu vou fazer a transformação, ou seja, o tratamento dessa base de dados, e o load, que é por último o carregamento. Depois de nós fizermos todo o tratamento das informações, tabela fato, tabela dimensão, nós vamos fazer o quê? Fechar e aplicar. Esse fechar e aplicar seria o quê? O carregamento após o tratamento das informações, beleza? Então tá aqui, ó, tá ABC123, ele tá o quê? Ele tá entre número e texto, tá? Isso já é automático do Power BI. Então nós vamos tratar isso como data, né? Nós não estamos falando de tabela calendário. Clico aqui, ó. Então tem as opções aqui, ó. Decimal, número decimal, inteiro, percentual, data e hora. Eu quero que opção data. Fiz o tratamento e vou renomear a coluna como data. Então tá aqui prontinho. E na medida que nós fazemos as alterações, ele vai criando um campo aqui, a lista de tudo que nós estamos fazendo, né, da tabela, seja ela fato ou dimensão. Então aqui ele dá o nome de função invocada, né? Porque nós clicamos em invocar, nós vamos nomear aqui para a tabela de calendário. De calendário, nomeamos ela. Então a gente precisa colocar aqui quais informações que eu quero na minha tabela calendário. Geralmente, o padrão seria o quê? Ano, mês, dia, trimestre, enfim, vai de acordo com a necessidade do projeto. Aqui o analista vai estar inserindo essas informações com base na necessidade do cliente durante o desenvolvimento do projeto. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero inserir ano. Então é bem simples, pessoal, para criar essas colunas aqui. No Power Query, seja ele no Power BI ou no Excel,
já tem uma condição que a gente não precisa criar algumas funções, é bem automático. Eu clico aqui sempre em data, aqui ó, menu adicionar coluna, eu tenho aqui ó, no adicionar coluna, no conjunto data e hora, eu tenho a ferramenta aqui data, onde eu tenho condições de criar já as colunas principais de uma tabela de calendário. Então vamos lá. Voltando. Então aqui, ó. E para habilitar essa ferramenta, eu sempre preciso estar clicando na coluna data. Então vocês vão entender o que eu quero dizer. Data, clico aqui, ó. O que eu quero? Eu não quero ano? Aqui, ó, ano, ano. Ele já vai criar uma coluna aqui, ó, ano. 2015, ó. Assim vai, ó. 2016. Então ele já buscou as informações. Então vamos lá, ano. Vamos lá, cliquei na coluna ano. Se eu quiser inserir mês, ó, ele está desabilitado. Por quê? Ele não está entendendo isso como data. Então eu preciso sempre clicar na coluna data. Aí ele habilita. Ó. Agora eu quero mês. Clico no mês. Mês. Já criou minha coluna mês. Agora eu quero trimestre. Trimestre do ano. Já colocou para mim aqui. Volto em data. Eu quero agora semana do ano. Clico aqui, semana. Semana do ano. Ok. Então nós inserimos já ano, mês, trimestre e semana do ano. Então vamos lá, continuando. Eu tenho aqui dia, dia da semana, dia do ano, início do dia, fim do dia e nome do dia. Então agora eu vou precisar o quê? Nome do dia. Então, nome do dia. Então vamos lá. Já clico aqui, ele já me dá o nome. Quinta-feira, sexta-feira. Agora eu quero. Você vê que ele está tudo em minúsculo. Como que eu faço? Eu quero deixar a primeira letra maiúscula, né? Tanto quinta como feira. Então clico aqui, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Aí fiz o tratamento. Agora eu quero o nome do mês. Clico em data novamente, vou em mês, ó. Nome do mês, janeiro, fevereiro. Aí eu venho novamente aqui, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Beleza, então aqui nós já inserimos. Agora eu quero fazer um tratamento. Eu quero trimestre e ano. Como que eu faço isso? Eu preciso inserir uma coluna aqui que chama trimestre ano. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho a condição de criar isso aqui, ó. Eu clico em ano, primeiro, ano, pressiono a tecla Ctrl, trimestre. E aí eu vou utilizar no próprio menu adicionar coluna, eu tenho uma condição aqui, eu vou desabilitar primeiro, eu vou habilitar minha caixa de ferramenta aqui, eu vou usar essa condição aqui, ó. Mesclar coluna. Tá? Essa ferramenta aqui no campo adicionar coluna. Eu vou adicionar uma coluna mesclando essas duas informações, tá? Esses dois campos. Então vamos lá. Então, e sempre quando nós vamos criar essa condição, adicionar uma coluna, onde a gente vai mesclar essas duas informações, pessoal, ele obedece à ordem da seleção da coluna. Eu não quero ano e trimestre, então eu vou clicar em ano e depois trimestre. Então ele vai sempre obedecer a primeira seleção. Então vamos lá. Selecionei ano e trimestre. Vou aqui mesclar coluna. Aqui separador. Eu vou colocar um separador. Eu quero um tracinho. Como não tem aqui, ó, tem dois pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação. Eu quero personalizado. Clico aqui no campo, dou um espaço, tracinho, espaço. Aqui ele dá o nome da coluna chamada mesclado. Eu vou colocar ano, trimestre. Ano, trimestre.
ano, trimestre. Dou um OK. Olha lá, ele adicionou a coluna aqui, ó, ano, trimestre, 2015, 1. Então, 2015, primeiro trimestre. Então, vamos lá. Ó. Vamos abaixando aqui para vocês verem. 2015, segundo trimestre. E assim por diante. Ó. 2015, terceiro trimestre. Só que eu quero fazer um tratamento ainda aqui, porque fica 2015, 1. O que é esse 1? Né? Então, para o usuário, no final, às vezes ele não vai entender o que é 2015, 1, o que quer dizer isso. Então, a gente vai fazer um tratamento aqui. Tá? Então, aqui ó, nós temos nossa barra de fórmulas aqui. Eu vou clicar na setinha para baixo, vou abrir ela. Então, aqui a gente tem toda a condição que nós fizemos para inserir essa coluna aqui, a mescla dela. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, text form from trimestre. A linguagem, né, português Brasil. Depois desse parente, eu vou clicar aqui, vou fazer uma concatenização. Eu vou concatenar a informação que eu quero. Eu quero aquele símbolo do primeiro e logo em seguida a abreviação de trimestre, TRI, né, para não ficar muito extenso. Aí vai de acordo com a necessidade do projeto. Então eu vou colocar o e-comercial aqui, ó, que é onde a gente vai estar concatenando, e-comercial. Vou colocar aspas, abrir aspas, e vou inserir o símbolo. Para mim inserir o símbolo no teclado, Alt 167. Aí já apareceu o símbolo, dou um espaço e vou escrever trim. Aqui, trim, prontinho. Concatenei, ó, e aí eu fecho, né, reduzo a barra de fórmula, né, clico na setinha aqui, ó. Aí ele já tratou aqui para mim, ó, 2015, primeiro trimestre. Aí já fica mais fácil para o usuário verificar a informação. Ó, 2015, segundo trimestre. Então, é bem simples, pessoal, fazer esse tratamento aqui. Beleza? Então, fizemos aqui, criamos uma coluna ano trimestre. Tranquilo. Agora, nós vamos inserir mês abreviado. Eu quero abreviar o mês. Eu quero só as três primeiras. Jan, Fev, Mar. Né? Como que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar uma função aqui também. Mesma coisa. Eu vou adicionar coluna. Vou aqui no meu grupo geral, né? No menu adicionar coluna, e eu vou utilizar a ferramenta aqui, ó, coluna personalizada. Então vamos lá. Clico em coluna personalizada. Ele já vai me dar qual o nome que eu quero. Eu vou colocar aqui mês abreviado. Mês abreviado. Ok. E vou utilizar uma função aqui. Qual que é essa função? Date, né? Nós estamos falando de data, date, ponto. Ó, se vocês verem aqui a janela que abriu aqui, ó, você vê a questão do case sensitivo, ó, maiúsculo e minúsculo. Você não vê palavra todo maiúsculo e tudo minúsculo, tá? Date to, aqui ó, date to test, tá aqui logo, já apareceu aqui ó, onde está o azulzinho, selecionando ó, date to test, eu vou usar essa função, dou um tab, aí eu vou ter que apagar aqui o primeiro date que eu digitei, date to test, e abro parênteses. Aonde que eu vou buscar? Aqui, ó, data. Aqui, ó, data. Tem aqui o campinho aqui, clicar no botão inserir. Eu insiro data, que ele está buscando de data. Vírgula. E eu vou colocar a condição. Abro aspa. 3M. Pessoal, essa função, ela é igual à função texto no Excel. Né? Igual a texto, eu tenho condições de colocar o mês lá completo, né? Os 4M, ou mês abreviado. Mês abreviado é 3M, é a mesma coisa de dia. Né? Dia completo é 4D, se eu for abreviar o dia é 3D. Então aqui a date to test é a mesma coisa que a função texto. Tá? Coloquei aqui entre aspas as três letras M e fecho parênteses. E logo abaixo aqui, pessoal, legal dessa ferramenta é que ela já dá uma informação aqui, ó. Na medida que você vai inserindo a função, ele já vai falando para você se tem algum erro. Então ele já deu aqui, ó, nenhum erro de sintaxe detectado. Então a função está ok.
tá? Então vamos lá. Se der algum erro, ele já aparece aqui para você e fica desabilitado aqui o botão OK. Então vamos lá. Clico em OK. Ele já criou aqui, ó. Mês abreviado, ó. Janeiro, fevereiro. Ele está tudo em minúsculo. Primeira coisa que eu vou fazer o tratamento aqui. Eu vou colocar isso em, aqui, ó, em texto, tá? Então vamos lá. Texto. Clico com o botão, texto. Fiz o tratamento. Botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Já fiz o tratamento. Então, ó, mês abreviado. Por que a condição do mês abreviado, pessoal? Às vezes, você vai criar um gráfico na tela do dashboard e a gente tem que pensar na apresentação. O que causa o impacto num projeto dashboard é a tela do dashboard, para o usuário final, para o cliente. Na hora que ele bate o olho na tela, causa aquele impacto. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o tratamento da base de dados, que isso não aparece, né? E eu costumo dizer que isso aqui fica por trás dos bastidores. O que vai estar apresentando o resultado final, claro que a importância de um projeto dashboard é todo o tratamento da base de dados. Então, dentro de um projeto de 100%, 70% corresponde ao tratamento das informações, desde a importação da base de dados, o tratamento, criando as funções, as medidas DAX, tratamento no Power Query, a transformação, né, das informações, tratamento dessas informações, que vai dar condições de chegar no resultado final, que é a tela. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu fazer um gráfico de tempo, né, temporal de janeiro a dezembro, e com o mês completo, né, o nome completo do mês, isso pode criar uma poluição visual na hora do gráfico, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, para pensar na questão do visual, né, da uma aparência clean, né, não ter aquela coisa que você tem que ficar forçando a vista, não ficar legal. Geralmente, o gráfico temporal, o gráfico de linha, os especialistas recomendam que o eixo X não deve ficar inclinado, né? Às vezes você coloca com o nome muito extenso, fica inclinado para poder caber todas as informações no gráfico. Então, a questão aqui no Power Query, a gente abreviou o nome do mês para pensando na, na apresentação final da tela do dashboard. Beleza? Então, vamos lá. Abreviamos aqui, mês abreviado. Outra informação que nós precisamos aqui. Eu quero mês e ano. Por isso que nós já criamos a questão do quê? Do mês abreviado, pensando também em outra informação na questão visual. Eu quero mês e ano. Eu clico no mês abreviado e clico no ano aqui, ó. Então vai ficar janeiro 2015, fevereiro 2015 e assim por diante. Então, cliquei mês abreviado primeiro e ano. É aquilo que eu falei. Eu vou mesclar duas colunas e o Power Query vai obedecer o quê? A primeira ordem de seleção. Eu cliquei primeiro no mês abreviado, então sempre vai ser o mês abreviado primeiro, depois a segunda seleção, que é a informação que eu quero na sequência. Então vamos lá. Mês e ano. Vou aqui em adicionar coluna, novamente já estamos aqui, mesclar coluna. Mesclar, separador. Eu quero personalizado e vou colocar a barra. E eu vou colocar aqui mês, ano. Ok. E ele já criou aqui para nós. Aqui, ó, janeiro 2015. E aí vai, ó. Fevereiro 2015. Mês e ano. Perfeito. Nossa tabela de calendário totalmente criada, tratada, pronta para fazer a parte depois do carregamento, né? Fazer o relacionamento, ou seja, fazer com que elas trabalhem em conjunto. Tabela fato com tabela dimensão. Tá ok? Então, a nossa tabela estática nós acabamos de criar. Tá prontinha. Aí a próxima etapa é o quê? Vamos supor, tabela fato já está ok, tabela de calendário, e aí a parte final, né, do ETL, extract, transforma e load. Carregamento, fechar e aplicar. Beleza? Eu vou aqui, ó, fechar e aplicar e já vou fazer o tratamento. E tudo que nós fizemos aqui para a criação dessa tabela, ela ficou inserida aqui. Vai criando o histórico do tratamento que nós fizemos no Power Query. Beleza? Bom, pessoal, fizemos a primeira etapa aqui, que é a tabela
estática. Ela não vai atualizar na medida que eu for inserindo as informações na minha base de dados, ou seja, na minha tabela fato. Se eu for inserir o ano 2021, ele não vai ter condições de eu inserir. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou minimizar, não vou carregar ainda, tá? Vamos para o Excel novamente. Vamos supor que aqui, ó, eu quero inserir até fechamos o ano 2021, 31/12 de 2021, certo? Então, voltamos aqui, copiar. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, igual esse menos esse, né? Vou colocar em evidência o primeiro, mais um. Então, 2.557. Então, nós vamos fazer agora a diferença. Menos. Então, inserimos mais 365 dias, né? 2021. Fechou o ano 2021, atualizei minha base de dados. Só que eu estou trabalhando com a minha tabela estática. Ela não vai atualizar mais 365 dias do ano, tá? Não atualizou minha tabela fato. Então, como que eu faço para atualizar? Aquilo que eu falei, eu tenho condições de atualizar, só que é manualmente. Então, vamos lá. Então, precisamos inserir mais 365 dias. Ou seja, 2.192 mais 365, total de 2.557 dias. Minimizo aqui, vou no Power BI, editor Power Query. Como que eu vou inserir essas 365 dias? Ou seja, mudar de 2.192 para 2.557. Eu tenho aqui, ó, na página inicial mesmo, no menu página inicial, aqui, né? Nós estamos na página inicial. Eu tenho aqui, ó, no grupo consulta, ferramenta editor avançado, tá? Então esse é o caminho que eu consigo inserir mais informações na medida que atualiza a minha base de dados, tá? E aí eu entro na condição manual, eu vou editar, vou mudar de 2.192 para 2.557. Então vamos lá. Voltando aqui, editor avançado. Tudo que nós fizemos na nossa tabela de calendário já está aqui prontinho. E aqui, quando você cria isso aqui, todo esse caminho, né, todas essas funções, né, todo o tratamento, eu posso criar um arquivo de texto, né, no bloco de notas, e na medida que eu for criar uma tabela de calendário, eu posso pegar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, entrar em editor avançado e colar aqui, sem precisar fazer tudo aquele que nós fizemos aqui passo a passo. Mas é uma forma bem simples e, na minha opinião, não é didático. Eu acho que no passo a passo você aprende mais, você fixa o conhecimento, né? Então vamos lá, tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui, vamos abrir o ferramenta aqui, ó, fonte, ó, 1/1 de 2015, total. Aqui, ó, vou baixar um pouquinho, ó, 2.192 dias, que é o nosso, né? Vamos pegar aqui 2000, opa, vou pegar esse aqui. 2.192 dias. Não está muito bacana, mas na mão, né? 2.192 dias, que corresponde 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020. Então, vamos lá. Então, inserimos novas informações, mais um ano, 365 dias. Então, eu coloco aqui, ó. Eu posso chegar aqui agora, clicar aqui, ó, e deletar e colocar 2.557. Concluído. Ele já vai atualizar para mim. Eu posso pegar aqui, ó, vou descer, né, para vocês verem, para vocês entenderem. Como ele já atualizou. Estamos em 2018, 2019. Olha lá, 2021, ó. Já estamos 7/2, 2021, 20/2, ó. Então, já lançamos aqui. Então, temos condições de fazer esse tratamento, pessoal. Tá? Então, eu vou voltar no editor avançado e voltar aqui, 2.192. Então, para fim didático, quando você se fala de tabela estática,
temos condições de alterar a quantidade. Só que isso é trabalhoso. Eu preciso fazer a soma da quantidade de dias, tá? Para poder compreender a atualização que foi feita na base de dados. Tá? Então aqui, voltamos na condição, né, tabela estática. Então temos condições de fazer essa atualização. Só que é aquilo que eu falei, nós temos que editar, fazer manualmente. Então eu vou fazer aqui a última etapa do ETL, fechar e aplicar. Estamos carregando aqui, não. Carregamos a nossa tabela de calendário, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Criar uma outra tabela. A tabela automática. Então vamos lá. Transformar dados novamente. Vou abrir o editor Power Query. Está aqui as informações, né? Então vamos lá. Eu vou no menu. Aqui eu não vou precisar utilizar aquela condição aqui. Antes disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fechar meu Power Query, vou salvar ele. Meu Power Query não, meu Power BI. Vou carregar novamente. Acho que está tendo um bugzinho no Power BI, porque toda vez que eu faço o carregamento, tratamento do Power Query, aplico, na hora que eu volto nele não aparece os menus. Deve ser algum bugzinho dessa última atualização de dezembro. Então, vamos lá. Transformar dados. Aí apareceu os menus novamente. Então vamos lá. Então nós criamos, como que nós criamos a tabela de calendário estática? Fomos aqui na página no menu arquivo, né? Página inicial, nova fonte, consulta nula, né? E fizemos tudo isso aqui, certo? Então vou dar um ESC, eu não quero isso aqui. Excluir. Ok. Então, nós não vamos precisar fazer aqui nova fonte, enfim, tá? Eu vou fechar aqui, né, novamente, e carrego. Beleza. Ó, tá vendo? Não aparece mais o menu. É um bugzinho aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Novamente, eu vou fechar aqui. Salvar. E vou abrir de novo. Aula. Carregou. Transformar dados. Beleza. Então, vamos lá. Primeira etapa. Vou criar a tabela calendário de forma automática. Vou aqui na página inicial, né? Menu inicial. Né? Só para explicar o caminho aqui. No grupo consulta. E vou utilizar o quê? Editor avançado. Tá? Então vamos lá. Fecho aqui. Então vamos lá. Editor avançado. Ele vai abrir essa janela para mim. Tá. Voltando, pessoal. Perdão aqui. Então vamos lá. Novamente, eu preciso criar uma nova fonte. Nova fonte. Tá certo. Aí eu vou em editor avançado, aí sim. Aí abriu a consulta. Então vamos lá. Eu tenho aqui fonte e fonte. Let, onde eu vou inserir as informações. Então eu tenho aqui fonte. Eu vou apagar esse nome fonte. E eu vou colocar aqui. Eu vou inserir todas as funções da linguagem M que vai dar condições de nós criarmos a tabela calendário automática. Então, o primeiro nome que eu vou colocar aqui, data inicial, que é o meu período inicial, data inicial. Tá? Tudo junto, pessoal. Não aceita espaço, nada. Ou você pode dar um underline. Então, geralmente, eu costumo colocar data inicial, respeitando a questão do case sensitive, maiúsculo e minúsculo. Apago aqui e eu vou colocar aqui uma função. Date, ponto. Start of year. Então já apareceu aqui, ó, para mim, ó. Date start of year. Início da data do ano, do período, né? Então é a nossa data inicial. Dom tab, date start of year. Lembre-se disso, pessoal. Date start of year. Abro
parênteses, eu vou inserir uma outra função, list.min. O que seria esse list.min, pessoal? É a minha data inicial, né? Minha data inicial, minha data mínima, ou seja, minha primeira data, ou seja, 1/1 de 2015, beleza? Aí, abro parênteses novamente. Onde que eu vou buscar isso? É aquilo que eu falei. Quando se tem uma tabela calendário automática, na medida que a minha base de dados for atualizando, ou seja, minha tabela fato for atualizando, ela vai buscar todas as informações atualizadas na tabela fato e vai transpor para a tabela calendário, ou seja, as datas, ok? Então vamos lá, list.min, f vendas, aqui já apareceu minha f vendas, beleza, abro o colchete, da onde que ele vai buscar? Eu quero que ele busque da coluna data. E vai lembrar, pessoal, toda tabela fato tem um período, que é a data, né? Então, finalizamos aqui a primeira função da parte inicial, data inicial. Dou uma vírgula, vou para a próxima linha. Então ficou o nome da minha condição, data inicial, igual date.startOfYear, listMin, abro parênteses, vou estar buscando da minha tabela fato, minha origem, né, base de dados, e da minha coluna data. Então, dou um Enter. Agora eu vou colocar a condição que? Data final. Data final. Data final. Aí eu venho aqui igual, mesma coisa, date. Aí é o contrário, pessoal. Data inicial é date start of year. Startar o início do meu período. Agora eu quero fazer o quê? O final do meu período. Então, date end. End, que em inglês é fim, né? The end of year. Date, ponto. End of year. Dou um tab. Abro parênteses. List, ponto máximo. Aí o que eu estou usando a minha função list máximo? É a data final, o máximo do meu período, que vai finalizar em 31/12 de 2020. Abro parênteses, da onde que eu vou buscar? Da minha F vendas. Da onde? Da coluna data. Fechei, vírgula. Dou um Enter. Agora eu vou colocar o quê? A quantidade de dias que corresponde ao período inicial e ao período final. Então eu vou colocar uma condição aqui, ó. Quantidade dias. Venho aqui, igual. Aí eu vou colocar aqui duration, é uma outra função da linguagem duration.days. Aqui a duração dos dias. Aí eu vou abrir parêntese. Aí eu vou fazer aquela função de subtração igual que nós fizemos no Excel. Data final menos data inicial. Então vamos lá. Na hora que eu digitar aqui, ó, data inicial, ó, ele já vai aparecer aqui para mim, ó. É a condição, ó. Data inicial, dou um tab. Não, data inicial não, data final. Né? Subtração sempre é do maior para o menor. Final menos data inicial. Errei aqui. Data inicial. Data inicial. Olha lá. Data final menos data inicial. Fecho parênteses. Aí eu coloco aquela condição de mais 1. Né? Que tem que acrescentar mais 1 para fechar o período certinho. Senão ele vai subtrair 1. Não é interessante. Então vai ficar. Se eu não colocar a condição mais 1, vai ficar de 1/1 de 2015 a 30/12. Só que o nosso período é do dia 31/12. Então esse mais 1 é para somar mais 1 para ficar 31/12. Aí, vírgula, fechamos. Aí nós vamos, condição aqui, colocar aqui lista. Nós vamos listar agora. Lista, a nossa condição vai chamar lista data. Lista datas. Lista datas. Lista datas igual. Aí nós vamos colocar list.dates, que é a função que vai fazer a listagem das informações das datas, né, do período. List dates, olha lá, list dates. Aí eu vou abrir meu parênteses e vou colocar a primeira condição, data inicial, olha lá, data inicial, vírgula, espaço, quantidade de dias, que é aquela outra condição que nós criamos, vírgula. Aí nós vamos utilizar
a condição cerquilho, né, que é o famoso jogo da velha, espaço, cerquilho, e nós vamos escrever duration. Duration, tá? Duration, e vamos abrir parênteses, aí nós vamos colocar 1, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0. E finalizamos aqui. Aí nós vamos aqui embaixo, ó, né, para inserir. O que nós vamos inserir aqui? A condição final da lista datas, que é a condição que é onde nós vamos criar a lista agora. Então, nós vamos só informar aqui, lista.datas. Está pronto a nossa tabela automática. Então, o que ele pegou aqui? Nós criamos no início, né, 4 condições. Data inicial, onde nós utilizamos a função date start of year, list min, é outra função que ele vai pegar a primeira data do período, que é 1/1 de 2015, da onde ele está buscando, da origem, base de dados, tabela fato, F vendas, e aonde que ele está buscando dentro da tabela fato? Coluna data, beleza? Outra condição, data final, final do período. Nós vamos utilizar outra função, recapitulando, date.end of year, que é a data final do período, do ano, list mass, que é o período máximo, né, o período final, o máximo do período. Da onde que ele vai buscar isso? Da F vendas, da coluna data. Beleza. Aí nós vamos precisar informar a quantidade de dias desse período, inicial e final. Então nós vamos colocar a função duration.days, que é a subtração do período final menos período inicial mais 1, que é 31/12 de 2020 menos 1/1 de 2015. Beleza? E não esquecemos de inserir a condição mais 1, somando mais 1. Aí nós vamos criar a lista, né, a lista de datas, né? Nós vamos criar a condição lista.datas, nomear essa função, onde nós vamos estar utilizando a função listDate. A listDate foi a primeira função que nós utilizamos para criar a tabela estática. Igual list.date, ele abriu aquela janela, onde nós colocamos primeiro o período, a quantidade de dia e o step. Fizemos a invocação, aí ele listou para nós, convertemos em tabela e fizemos tratamento para data. Tá? Então, mesma coisa, essa é a última função. Aí, colocamos onde a gente vai informar data inicial, a quantidade de dias e a duração. E aí nós informamos esse parâmetro, que é padrão, 1000. E no final, a gente vai só colocar a condição que nós criamos final, lista datas. Prontinho. E você vê aqui, pessoal, que na medida que você vai criando as funções na linguagem M, ele não te dá, ele vai te formando aqui se tem algum erro de sintaxe. Então, para o nosso projeto aqui, ó, nós não tivemos nenhum erro, tá? Se tem algum erro, ele desabilita o botão concluído aqui, tá? Então vamos lá. Finalizamos. Concluir. Olha lá, ele fez a lista para nós. Ó. Listou. Vamos ver se vai até o dia 31/12. Ó, 1/1 de 2015. Vamos lá. Vou com o tab até o final. Olha lá, 31/12 de 2020. Observem bem, pessoal, como bateu a quantidade de dias, ó. 2.192 dias. De 1/1 de 2015 a 31/12 de 2020. Tá? Então vamos lá. Então o que nós precisamos fazer agora? Sobe aqui. Precisamos converter essa lista aqui para tabela. Ó. Converter. Mesmo. Aí o restante do processo é igual. Converter para a tabela, que é uma tabela, né? Calendário. Vai abrir essa condição aqui. Não precisamos fazer nenhum tratamento, só OK. Converteu em tabela. Agora nós vamos fazer o que? O tratamento dela para data. Né? Esse parâmetro aqui é uma tabela de data. Então, data. E vamos renomear aqui. Para data.
Prontinho. Aí nós vamos renomear aqui para de calendário. Calendário Alt de automático, só para diferenciar. Só para fim didático, tá, pessoal? De calendário Alt de automático. Então, o que nós vamos fazer agora? Inserir as novas colunas. Clico em data, só para recapitular. Página inicial. Agora eu quero adicionar colunas. Venho aqui, ó, no menu adicionar colunas e vou na ferramenta data aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Vamos só fazer aqui, ó, ferramenta data. Aqui no menu adicionar coluna. Então vamos lá. Então, quero inserir o quê? Ano. Primeiro, inseriu. Volto em data, né? Porque senão ele fica desabilitado. Vou para mês. Volto em data. Trimestre. Trimestre do ano. Data. Eu vou em semana do ano. Aí nós vamos aqui. Vamos pegar o nosso AD calendário primeiro. Depois de semana do ano. Nome do dia. Então vamos lá. Nome do dia. Dia, nome do dia. Aí eu vou tratar ele, que está tudo em minúsculo. Botão direito em cima da coluna. Transformar, colocar cada palavra em maiúscula. Beleza. Tratamos, volto em data. Nome do mês. Vou aqui em mês. Nome do mês. Mesma coisa, clico na coluna, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo, beleza. Volto aqui em data. Então, o que nós fizemos aqui? Nome do dia, nome do mês. Agora nós vamos colocar o quê? Trimestre, ano, né? Ano, trimestre, aliás. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos unificar essas duas colunas em uma só. Então, nós vamos mesclar. Então, ordem de seleção. Power Query vai respeitar a sua ordem de seleção. Então, eu não quero ano e trimestre, clico em ano, pressiono a tecla Ctrl e vou em trimestre. Aí, no mesmo menu, adicionar colunas, tem aqui o campo, ó, no grupo do texto, onde eu estou passando o mouse, mesclar coluna. Olha lá, mesclar coluna. Cria uma nova coluna com base na concatenização, ou seja, é uma forma de concatenar as duas informações. Então vamos lá. Mesclar colunas. Separador, eu quero um hífen. Como não tem aqui na opção, eu vou em personalizado, clico no campo, espaço, tracinho, espaço, e eu já vou colocar o nome aqui, ó. Ano, trimestre. Tá, ok. Bom, aí vocês lembram da aula da tabela estática. Aqui ficou 2015, 1. A gente tem que pensar na questão do usuário final. Quem vai estar analisando as informações na tela do dashboard? 2015, 1. Né? Quem desenvolveu sabe que é 2015, primeiro trimestre. Mas para quem vai ser o usuário final, a gente tem que pensar nisso. Tá? Então vamos lá. Clico aqui, barra de fórmulas, abro, clico na setinha, vou no último campo aqui, ó, depois do idioma, no parênteses, vou concatenar, coloco o E comercial, abro aspa, vou colocar o símbolo, né, de primeiro, segundo, aquele símbolo que representa, né, Alt 167, espaço, trim, fechou e fecho aqui, né, reduzo a nossa barra de fórmula, prontinho. 2015, primeiro trimestre, assim vai. Beleza. Então, tranquilo. Agora eu vou criar uma coluna de mês abreviado. Aquilo que eu falei, pensando na apresentação da tela do dashboard. Né? A questão do ambiente clean, evitando aquela condição de poluição visual, aquela tela
não é bem apresentável, porque é aquilo que eu falo, pessoal. O que está atrás dos bastidores não aparece. O que vai aparecer é o quê? É aquilo que eu falo. A primeira impressão é a que fica, né? É o nosso cartão de visita, a tela do dashboard, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui, né? Vou inserir uma coluna. Então como que eu vou fazer essa inserção, né? Que eu quero abreviar o mês, né? Jan, Fev, Mar. Então vamos lá. No próprio menu aqui, adicionar colunas, no grupo geral, eu quero o quê? Coluna personalizada. Cliquei, eu já vou dar o nome. Mês abreviado. Vou utilizar a função date. É a mesma condição da função texto no Excel, pessoal. Date, ponto. To text. Está aqui embaixo, ó, já apareceu. Dá um tab. Volto aqui e apago o primeiro date aqui. Ok. Abro parênteses. Da onde que eu vou buscar? Daqui, ó. Do meu grupo aqui que eu já inseri. Eu quero da data. Insiro. Vírgula. E vou abrir aspas e colocar mês abreviado. 3, letra M. Ó, você vê, ainda não finalizei a função. Aqui embaixo, ó. Tá dizendo que tem erro aí, ó, né? Um sinal de interrogação. Interrogação, não, exclamação, né? Fecho parênteses. Finalizou, nenhum erro e ok. Olha lá. Janeiro, fevereiro, tudo abreviado. Pensando, aí eu vou tratar isso aqui para texto e vou transformar cada palavra em maiúsculo. Letra J aqui, inicial, maiúsculo. Então, pensando na condição, na apresentação visual, né, na parte de representação gráfica, análise temporal, de vez de eu colocar o nome completo, para não ficar aquela coisa feia, os nomes inclinados, eu coloco aqui o mês abreviado. Eu tenho essas opções. Então, agora eu vou colocar outra informação. Eu quero mês e ano. Mesma coisa. Mas vamos unificar duas colunas numa só. Fazer uma mescla. Mês abreviado, cliquei primeiro e vou para ano. Segunda seleção. Não esqueça de pressionar o Ctrl, pessoal. Vou aqui mesclar coluna. Separador. Eu não tenho aqui o que eu quero. Personalizado. Coloco uma barra e mês, ano. E ok. Prontinho. Então, fizemos aqui todas as informações que a gente precisa para utilizar na nossa tela do dashboard. Então, aquilo que eu falei, pessoal, tudo que nós estamos fazendo agora, nessa videoaula, que é a parte do tratamento das informações, né? Desde a importação da base de dados, né? Importando para o Power Query, fazendo o tratamento, fazendo a parte da transformação. Depois que fez todo o tratamento, criamos todas as tabelas dimensão e as tabelas fatos, tá tudo ok. Vamos fazer a parte final do ETL, o carregamento, e depois nós vamos para a parte de fazer as conexões dessas informações, né? Onde a gente vai integrar tabela fato, tabela dimensão, né? Fazer as conexões, os relacionamentos. Beleza? Então aqui, nossa tabela de calendário automática está concluída, tá? Então, antes da gente fechar aqui, né? Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar buscando a origem, o arquivo de origem desse projeto. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou inserir duas informações lá, como se a gente estivesse atualizando a base de dados, a nossa tabela fato. Para vocês verem como é que ele vai respeitar a atualização e já vai atualizar a nossa tabela. Então aqui nós vamos fazer a última parte do ETL. Nós vamos carregar, fechar e aplicar. Pronto, criamos a tabela automática. Então agora eu vou fazer o quê? Minimizo. Vamos para o Excel agora. Vamos fechar aqui, né? Vou ver se eu já abro direto aqui. Aqui, ó, base de dados do Power BI. Base de dados PBI. Então tá aqui, ó, base de dados, né?
Tá certinho aqui. Então nós vamos aqui, ó, 1/1 de 2015, vou para a última linha, ó, 31/12. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos inserir, né? Vamos pegar aqui, ó. Nós vamos inserir aqui duas informações. Vou colocar aqui 2/1 de 2021. Vou fazer pegar um produto qualquer aqui, pessoal. Só simulando uma atualização. Copiei. Opa, colei errado. Volta. Na verdade aqui, ó. Volta de novo. Não ESC. 2/1 de 2021. Tá. Oh, beleza. Vamos aqui. Copiei. Beleza. Então nós vamos fazer aqui mais 3/1 de 2021. Vamos pegar aqui relógio. Opa. Ok, vamos pegar mais um aqui. 4/2021. Pronto. Fizemos 3 lançamentos. Vamos supor que nós atualizamos três informações aqui. Salvo e minimizo aqui. Então vamos lá para o Power BI, transformar dados, né? E aqui, ó, atualizar visualização. Atualizar visualização. E eu vou atualizar tudo. Pronto, já atualizou. Vamos para o final aqui, ó, só para efeito didático. Olha lá, já apareceu 2021 aqui, ó, tá vendo? Vamos só baixar aqui. Ó. Opa, esse não. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. Ó. Já tem informação aqui, ó. Então ele já atualizou para o ano de 2021, na condição automática. Agora só para efeito didático, pessoal. Aqui, ó, de calendário. Nós atualizamos. A de calendário estático está buscando da mesma condição, da mesma forma. Só que ele não está vinculado à base de dados. Olha lá. Está estática aqui, ó. 31/12/2020, 2.192 linhas, né, a quantidade de dias. Então você vê que não está atualizado. Por quê, pessoal? Porque você vem aqui no editor avançado, nós não mencionamos nada da tabela fato. Ela aqui, nessa estrutura da tabela de calendário estático, nós não mencionamos o quê? A tabela F-vendas. Ela não está vinculada. Por isso que ela chama tabela estática. Então, se eu precisar atualizar, eu atualizei minha base de dados, mas como ela não está vinculada à minha base de dados, minha tabela fato, aí eu dei aquela opção para vocês. E vocês atualizam aqui, ó. Ah, deu mais 365 dias, nós colocamos aqui, né? 2.557 dias. Aí ele já atualiza para o ano seguinte. E assim vai. Só que é aquilo que eu falei, vai ter que ser atualizado manualmente. Então não é objetivo. Para projetos de dashboard, nós temos que pensar no quê? Na facilidade do usuário final. Tá? O analista, desenvolvedor, tem que pensar nisso. Facilitar a vida do usuário final. Por isso que a importância de todo o projeto dashboard, no primeiro contato entre desenvolvedor e cliente, o desenvolvedor, na entrevista, elaborar um questionário e fazer todas as perguntas inerentes ao desenvolvimento desse projeto, para não ter dúvidas. E ele, nessa entrevista ele vai analisar tudo o grau de dificuldade para o desenvolvimento desse projeto. Então vamos aqui para nossa calendário Alt,
que é automático. Editor avançado, então aqui também está toda a estrutura, aquilo que eu te falei. E aonde, por que ele atualizou, pessoal? Ele atualizou porque nós fizemos o vínculo com a nossa tabela fato aqui, ó, nessa condição aqui, ó. Nós vinculamos aqui, ó, data inicial, start, of year, list min, F vendas, data final, a mesma coisa. Então ele sempre vai estar atualizando, porque nós vinculamos essa tabela calendário com a nossa base de dados. Então isso vai facilitar. O usuário final não vai se preocupar. Na hora que ele atualizou a base de dados dele, atualizou, automaticamente ele vai fazer a atualização dessa base da tabela calendário. Então vamos voltar lá na nossa tabela calendário. Fecho aqui, minimizo, vou abrir novamente, base de dados, vou lá para o final, essas 3 linhas aqui, né, que nós inserimos, eu vou deletar elas, excluir, certo? Vou excluir. Ok, salvei, fecho. Então vamos para o Power BI novamente e vou atualizar. Atualizar tudo. Atualizou. Então vamos lá. Vamos lá para baixo para vocês verem. Olha lá. 2.192 linhas e finalizou em 31/2/2020. Então tá perfeito. Você viu que ele já atualiza. Eu excluí os 3 lançamentos do ano 2021, atualizei, ele já busca de acordo com a base de dados na tabela fato. Então, totalmente performático, né? Então aqui, beleza, fechar e aplicar. Vou salvar, né? Aí terminando isso, pessoal, aí dá continuidade no projeto. Aí não é o escopo dessa videoaula. O escopo dessa videoaula é o quê? O desenvolvimento da tabela calendário, né, utilizando a ferramenta Power Query e explicando as duas condições de desenvolver a tabela calendário, a estática e a automática. Então, com essas duas opções, acredito que a melhor opção, sem dúvida, quando vocês forem partir para o desenvolvimento do projeto de vocês, utilizando a tabela calendário, criando a tabela calendário, tem que partir para automática. Aí você não precisa se preocupar mais. Atualizei minha base de dados, ele já vai atualizar, porque nós vinculamos nas funções a tabela fato. Atualizei a tabela fato, que é a base de dados, automaticamente a tabela de calendário vai estar acompanhando essa atualização. Pessoal, e qual é a importância da tabela calendário para o projeto dashboard? No início da aula eu falei, explicando a importância. A importância da tabela calendário, pessoal, é o quê? Vai dar condições para o desenvolvedor, durante o desenvolvimento desse projeto, o analista, ele fazer na apresentação visual, né, na tela, análise temporal. Se eu não tenho a minha tabela calendário, eu não consigo fazer essa análise de tempo. Quanto que eu evoluí em relação ao ano seguinte, ao ano anterior, qual a minha projeção, né, fazendo análise comparativa. Tem várias funções que dão condições de um desenvolvimento de projeto, seja ele no Power BI, no Excel, utilizando essas ferramentas. No Excel, para a gente utilizar os mesmos conceitos do Power BI, é utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot. Que no Power Pivot nós vamos fazer o quê? Criar as medidas DAX, e o Power Query é a linguagem M, onde a gente vai fazer o tratamento dessa base de dados, transformar essas bases de dados. Beleza? Então, se eu não tenho essa condição, né, se eu não tenho essa tabela calendário no meu projeto, eu não consigo fazer essa análise de tempo. Então, todo projeto, todo sistema, ele vai trabalhar com informações de data, de tempo, para poder fazer quanto que nós evoluímos, quanto que nós avançamos em relação à venda, qual foi a performance de produção em relação ao ano anterior, o mês anterior, semana anterior. Então, temos condições de fazer essa análise.
com base o quê? Na tabela calendário. Então, quando eu for entrar nas medidas DAX, criar funções DAX de tempo, eu preciso da tabela calendário, que é onde eu falo para você. É a unificação, é a junção da tabela fato com a tabela dimensão. Uma vai trabalhar auxiliando a outra, ou seja, as duas trabalham de forma sinérgica, ou seja, ajudando ao outro. Se não tem essa condição, fica difícil a gente criar informações, né, para tomada de decisão. Entendeu? Então, essa é a importância da tabela calendário. A tabela calendário ela vai dar esse aporte para a gente fazer essa análise de tempo. A quanto que foi meu período de janeiro a dezembro? Eu preciso da tabela de calendário. Né? Qual foi... existe algumas funções, dá um exemplo aqui, né? Same period last year. Ele vai analisar o mesmo período do ano anterior, mas para ele criar essa função, ele depende da tabela de dimensão de calendário. Então, ela é de extrema importância para projetos de dashboards, seja ele no Excel ou Power BI. Bom, pessoal, para essa aula de hoje, estamos encerrando. Né? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, poste no comentário, tá? E na medida do possível, eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a nossa próxima videoaula.